E é a sã doutrina da pregação do evangelho puro ou a sã doutrina de estabelecimento de valores morais, honra, princípios de excelência? Não suportam. Nós vivemos esse tempo. Timóteo, presta atenção, versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Isso acontece até mesmo dentro das organizações que levam o nome de igreja. Organizações pós-modernas, organizações peritas em entretenimento, em apresentar alguma coisa que toca a alma e encanta todo mundo e incendeia um espírito parecido com o espírito de fé, mas não firmado na palavra, firmado no que eu penso, no que eu quero, no que eu posso. E, igualmente, em todos os lugares, esse povo vai crescendo e não suportam a sã doutrina também. Vão ser nomeadas de conservadorismo, vão ser nomeadas de falta de fé, de falta de ousadia. Eu e você precisamos entender isso. Paulo vem lá atrás, no início desse período, e diz, olha, eles vão ter coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual o meu ministério? Qual o seu ministério? Pregue Jesus. Anuncie Jesus. Pregue a palavra. Há uns anos atrás, eu fui cuidar de uma família e comecei a ir ministrar algumas vezes nesta casa. Não convertidos, muito resistentes a tudo que era relacionado à palavra, à Bíblia, a crente, mas abriu-se uma oportunidade. E eu fiz uma visita e fui ministrar a palavra e fui orar por uma determinada pessoa naquela casa, e aquele senhor, o dono da casa, muito incrédulo, muito cético, muito crítico, muito rico, muito senhor de si, intelectual, ele gostou do que eu ministrei, como eu ministrei, e ele me convidou para voltar, e eu voltei, e eu desenvolvi com ele um tempo longo de conversas, e ele gostou de conversar comigo, apesar de ser quase um ateu declarado, ele gostou daquilo, e aí ele me chamou de novo, e antes de eu ir pela terceira vez, o Espírito Santo falou comigo assim, você vai lá de novo, mas você não vai conversar esses assuntos mais. Você vai lá e você, toda oportunidade, qualquer assunto que ele puxar, você só vai falar assim, mas Jesus é, e diga quem é Jesus. Toda conversa e não leve para o lado do que você intelectualmente pode desenvolver. Quando ele fala isso, você fala assim, mas Jesus faz assim, 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 assim. Pregue a palavra. Eu e você não precisamos nos capacitar grandiosamente para pregar a palavra, para revelar Jesus, para testemunhar de Jesus. Nós só precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque está escrito em Atos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é uma experiência, não é só uma questão emocional, não é só uma capacitação intelectual. O poder vai habitar em você. O Espírito Santo é o poder de Deus, e se Ele mora em você, se você nasceu de novo, se você é realmente feito filho de Deus, e se o Espírito de Deus está podendo governar a sua vida, Ele estando em você é o suficiente. Abra a tua boca e testemunha de quais comidas você tem recebido de Deus para a sua alma, para o seu espírito e até mesmo para o seu físico, e comece a testemunhar. Pregue a palavra. Eu tenho vergonha, eu tenho constrangimento, eu não me sinto preparado. Prepare 2 frases e repita as 2 frases todas as vezes. E você vai descobrir que o Senhor vai te dando graça para entrar pela porta que se pode entrar na vida de qualquer pessoa.
um assunto, uma questão, uma curiosidade. E eu estava esses dias fazendo uma caminhada num determinado parque aqui, e eu fiquei, meu Deus, esse lugar seria um bom lugar para a gente vir fazer um acampamento, um piquenique. Nós já fizemos nesse lugar um piquenique certa vez, foi tão bom, tão frutífero. E eu cheguei nesse lugar, fotografei esse lugar, falei assim, nós vamos de novo aqui, e inclusive nós vamos preparar a igreja, nós vamos preparar todos os irmãos para evangelizar. As pessoas vão passando por aqui, a gente vai alcançando, vão evangelizando. E eu subi a trilha e continuei caminhando, e desceu um senhor, e naquela hora eu falei assim, por que não agora? E aí eu falei assim, eu não vou voltar, não sei quem é a pessoa, não sei. E segui, e depois eu virei, desci, e falei assim, eu vou encarar. Eu disse, qual o seu nome? Ele falou o nome dele, meu nome me chama Walter. E eu disse, Deus, o que eu vou falar? Eu que gosto de puxar conversa, eu que gosto assim, eu que sou assim, puxa vida, eu que sou cheio, eu que sou... Senhor, se fosse o Naum, ele teria dificuldades, mas eu não, E aí veio a frase, você já teve uma experiência de nascer de novo? Se fosse alguém me perguntando, eu ia falar assim, por que ele está perguntando? Para que, onde vai chegar? Você vai dizer, eu converso ou não converso? Falo ou não falo? Não, mas a maioria das pessoas falou assim, como assim nascer de novo? Porque é a seguinte, e aí ele disparou a falar, não deixou falar, mas eu falei assim, Deus, quer saber uma coisa? Eu vou embora, porque olha, eu não tenho paciência para isso, porque olha, a pessoa já está ele está me evangelizando, eu já vi que ele é espírita, ele tem a doutrina dele, e ele está, daqui a pouco, onde que eu vou entrar nisso aqui? Agora, como é que eu interrompo ele? Agora eu falo assim, ao meu tempo, Senhor, e assim, deixa eu só te explicar por que eu fiz a pergunta. E aí eu também acelerei, não dei mais brecha, e cheguei até no momento da oração, eu fiz a oração, e ele, confessando a Jesus Cristo, falou assim, você concorda com isso? Eu falei, é interessante, essa forma de pensar realmente é diferente. Tenha uma decisão nessa manhã, eu quero nesta semana pregar a palavra para alguém. Faça um propósito diante do Senhor. Senhor, eu quero isso que está sendo ministrado. Eu quero viver debaixo da autoridade da palavra. Eu quero viver debaixo da autoridade da cruz. Eu quero viver debaixo da autoridade do corpo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, como foi ministrado aqui desde o início do ano, eu quero andar nesse trilho. Eu quero crescer e eu quero pregar a palavra. Feche os teus olhos por um instante. Põe diante do Senhor. Eu posso colocar diante do Senhor da seguinte forma, Pai, quando eu chegar no prédio, as pessoas que se aproximarem, eu quero pregar a palavra. Quando eu for almoçar com meu colega de trabalho, eu quero por 2 minutos ter uma frase, ter uma pergunta, ter um versículo, proclamar algo, pedir para orar por um assunto. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu quero, Senhor. Eu desejo. Dá-me as pessoas, dá-me as oportunidades, instiga-me, Espírito Santo. O Senhor não oprime, o Senhor não põe na parede, o Senhor não cobra, o Senhor não pressiona, o Senhor vai me instigar graciosamente. E eu vou descobrir um caminho para qualquer pessoa, em qualquer situação, eu falar de Jesus, eu pregar Jesus. Eu quero me livrar dessa conotação de pregar a palavra. É um pastor que tem capacidade, eloquência e fez seminário e ele tem o dom. Não, eu quero pregar Jesus. Eu quero falar de Jesus. Eu quero comunicar o evangelho a outras pessoas. Senhor, nós oramos e colocamos diante do Senhor experiências nesta semana, pregando Jesus para alguém. Em nome do Senhor Jesus. Ainda leia comigo Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 35, diz assim, tendo-se levantado alta madrugada,
saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Irmão, Jesus é o nosso exemplo. Então nós precisamos seguir Jesus. Senhor, eu quero desenvolver, eu quero descobrir meios pelos quais eu vou falar de Jesus para qualquer pessoa, em todo o tempo. Eu quero pregar a palavra. Mas, além de ser Jesus nossa referência, eu preciso me lembrar que, se eu sou salvo, eu sou membro do corpo de Jesus. Se Jesus prega, é natural que eu pregue, porque eu sou membro do corpo de Jesus. O que Jesus está fazendo por todos os lugares é pregando o Evangelho. Se eu não estou fazendo, há uma possibilidade de eu não ser, de forma alguma, membro desse corpo. Mas se eu sou membro desse corpo, eu também vou desfrutar do privilégio de fazer o que Jesus, o cabeça do corpo, faz. Eu quero ter uma palavra. Eu quero ser uma pessoa. Uma das coisas que o maligno mais trabalha nesse século, nesses últimos tempos agora, é a quantidade de influenciadores. O que você faz? Influenciador. Tem até crente, assim, produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo. Tem pastor, produtor de conteúdo. Que produtor de conteúdo? Coisa nenhuma. Você não produz coisa nenhuma. Se eu quiser ser, eu sou um pregador do Evangelho. E nisso eu e você podemos influenciar alguém. Senhor, eu não quero ser influencer. Eu quero ser alguém que muda a vida das pessoas, que comunica o Evangelho poderoso, transformador de Jesus Cristo. Eu quero isso, Senhor. Jesus pregava o Evangelho. Jesus saiu para pregar o Evangelho. Paulo, quando escreve sobre isso, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregar o Evangelho. De vez em quando vem aqui o Marco Aurélio Almada. É um amigo meu de infância, crescemos juntos, estudamos juntos. E hoje, na posição que ele tem muitas histórias, muitas experiências, e uma delas ele compartilhou certa vez aqui. Ele disse, ele levou para trabalhar com ele em Brasília um colega de trabalho. Por anos, eles trabalharam juntos aqui em Belo Horizonte. E quando ele se mudou para Brasília, ele levou uma equipe e ele confiava naquela equipe. E passado 16 anos, um desses seus executivos pediu para ir almoçar. E ele separou um dia, separou um tempo, e lá no almoço, falou assim: eu te chamei para almoçar, primeiro para te honrar, te agradecer esses anos todos, debaixo da sua liderança, que coisa. E eu também te chamei porque eu queria comunicar pessoalmente um fato. Você sabe que eu sou budista. Você sabe o quanto eu sigo, honro e estudo a minha religião. Mas eu queria compartilhar com você, em primeiro lugar, eu tomei uma decisão de, a partir de agora, ser um cristão. E o Marco Aurélio, assim, surpreendido, perguntou: mas por quê? Ele disse: porque nesses 16 anos, eu vi o seu jeito de ser, eu vi o seu jeito de viver, eu vi o seu jeito de lidar com as pessoas, eu vi como você honra Deus, e eu desejei ser um cristão como você. Nós vamos pregar o Evangelho não só com palavras,
mas que todos aqueles que no decorrer dos anos estão conosco, queiram ser Jesus, queiram pertencer a Jesus, porque nossa vida vai ser uma carta aberta, um testemunho vivo. Eu quero pregar a palavra com a minha vida, eu quero pregar a palavra com a forma com que eu lido, a forma com que eu reajo. Ontem estava ouvindo o testemunho desse irmão falando que ele estava lá discutindo, tentando resolver um problema com o telefonema, por meio do telefonema, e não resolvia, e aquilo, o telemarketing, as pessoas difíceis, e ele teve que ligar 4 vezes para resolver, e alguém ali perto ouvindo, e quando ele terminou e resolveu, a pessoa perguntou para ele, falou com ele assim: eu não sei como que você conseguiu não dar um grito, não xingar, porque aqui é o seguinte, você vai com tem que ser. Só o Espírito Santo nos faz viver de tal forma que nossos atos testemunham de Jesus. E aí ele testemunhou que em seguida ele pôde falar do Evangelho de Jesus, porque uma porta se abriu. Senhor, eu quero ser com a minha vida alguém que no comportamento, nas reações, nas atitudes prega o Evangelho. Eu estou desafiando a você e a mim, a todos nós. A palavra do Senhor diz em 1 João, leia comigo 1 João capítulo 2. 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido, por isso, sabemos que o que temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Se Jesus pregou a palavra, se o corpo de Cristo, a igreja, continua fazendo o que Jesus sempre fez, pregar o Evangelho, eu que sou membro do corpo de Cristo, vou desenvolver tudo o que preciso para pregar o Evangelho. Com meus atos, com minhas decisões, com minhas reações, mas também com meu testemunho, porque está escrito, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eu quero, Senhor, pregar o Evangelho. Quando o Senhor instrui o profeta Ezequiel, primeiro o Senhor chama o profeta Ezequiel, filho do homem, eu te dei por atalaia. E aí ele usa uma expressão típica dos dias de Ezequiel, no Velho Testamento, atalaia. O atalaia é o indivíduo que sobe na torre e fica vigiando o dia inteiro, a noite inteira. Porque se vier um inimigo lá do alto da torre, ele pode ver. Se vem um vendedor, uma caravana, do alto da torre ele pode ver. E ele avisa a cidade o que está para acontecer. Eu e você sabemos do que está para acontecer. Do alto da presença de Deus, eu e você sabemos o que vai acontecer. A vinda de Cristo é breve, é iminente. As pessoas à nossa volta podem ir para a eternidade a qualquer segundo, a qualquer instante. E eu e você precisamos ser atalaias de Deus. O Senhor instrui o profeta e diz assim, se você não falar, eu vou requerer o sangue deles de você. Se você falar e eles não derem ouvidos, eu não vou requerer o sangue de vocês. Mas se vocês falarem, há uma chance deles se arrependerem.
Como alguém vai ouvir o Evangelho se não houver quem pregue? E o Senhor não tem planos gigantescos. O Senhor não tem uma empresa para abarcar o mundo inteiro, uma igreja para abarcar o mundo inteiro. O Senhor não tem um ministério para alcançar milhões de pessoas. O Senhor tem uma pessoa. Eu, você, para alcançar 2 ou 3 à volta. Só isso. E por Jesuscidência, ontem o Breno me mandou uma mensagem aqui, que eu vi que é genérica, ele mandou para todo mundo. E a mensagem diz assim: se cada crente, hoje, decidir, no período de 1 ano, ganhar 2 pessoas, aqui está dizendo, em 30 anos, 3 bilhões de pessoas, matematicamente falando. 3 bilhões de pessoas terão sido alcançadas. Só precisa de uma pessoa decidir alcançar 2. Ponto final. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez.